Salve, salve a todas as pessoas que estão ligadas na gente agora no BahiaCast. O BahiaCast está no ar. E também saudações às pessoas que porventura vão assistir a qualquer tempo também, né? Então é isso aí, rapaziada. Hoje é dia 11 de agosto de 2021, dia dos estudantes. É isso mesmo, viu? Exatamente. Pronto. E em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça, à frente da equipe técnica, tipo bloco deu sozinho, porque ele é o único da equipe técnica. E à frente da equipe de produção, Jorge Bill, produção e agitos gerais. Também bloco deu sozinho, porque ele é o único da equipe de produção. E aqui à frente das câmeras, eu, juntamente com os nossos convidados, tenho a honra de anunciar o nosso convidado de hoje, que é uma figura que pessoalmente assim divide muito tempo da vida dele, né? Aí uma relação antiga, profissional e de amizade. Cantor, compositor, instrumentista, professor de química dos bons, extremamente conhecido aqui na capital baiana. Deve ter aí milhares de alunos ao longo de décadas. E, acima de tudo, um ser humano da melhor qualidade, que eu tenho o prazer de chamar aqui ao BahiaCast, que é Beto Márcio. E aí, Betão? O que dizer, né? Só faltou no caso aí você falar o tempo que a gente se conhece, mas não precisa não. Mas a gente vai chegar lá. Eita! Satisfação receber você aqui. Sempre bem. Em nome de toda a equipe. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança sua, né? Bio, Cabas. E esse projeto lindo, começou do zero, né? Tenho acompanhado, está realmente muito interessante, a dinâmica. E mais do que tudo, o que eu percebo é que é muito leve, né? Se você assiste 1 hora e meia, 2 horas, mas fica leve ao longo do processo. Você não pressente que aquele tempo está realmente sendo extensivo ou não. Enfim, parabéns. Muito bom, meu irmão. E, na verdade, isso assim, acho que tem muito a ver com a sua história também mesmo, né? Que eu gostaria de recontar um pouco aqui, né? Primeiro, o cara tem uma carreira acadêmica prolífica como a sua, ao mesmo tempo que tem também uma longa produção artística, né? Musical, a começar de antes da banda Metáfora, essa parte artística, quando você tocava nos bares da vida, como diz a canção. Então, como foi que começou isso? Pois bem, eu venho de um bairro, na Caixa d'Água, que eu morei em frente a um colégio fantástico, que é o Anísio Teixeira, e eu nunca estudei no Anísio Teixeira. Estudei no ICEA, que ficava, digamos assim, talvez 3, 4 quilômetros, e ia andando. Era prazeroso esse processo, né, de ir andando, estudar lá no ICEA. Mas, em frente a esse colégio, né, o Anísio Teixeira, na Ladeira do Paiva, tinha sempre aqueles meninos que curtiam música e tal, e a gente ficava de longe admirando, né, esse ato, né? E nesse colégio tinha os famosos festivais de música. Eu disse assim, poxa, que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas não curtem ouvir música desconhecida, mas eu adoro até hoje, né? E vendo aqueles festivais eu ficava assim, poxa, não tocava violão ainda, né? Eu ficava maravilhado. Com o tempo, né, a adolescência chegando, as amizades e tal, foi um boom. As más amizades, inclusive. Tal. Mas foi um boom, assim, nesse período, das pessoas tocarem bandolim, guitarra baiana, e foi assim, o Armandinho, né, despertou isso nesses adolescentes daquela época, mas não só bandolim, né, cavaquinho, mas principalmente bandolim, e também violões. E foi nesse momento, nessa atmosfera toda, né, de ver festivais, músicas novas, ver os meninos tocando, foi que... Você começou a tocar? Comecei a tocar, a aprender. A gente diz assim que aprender a tocar violão sozinho, nunca é sozinho, mas, de certa forma, ao pé da letra, nunca tive um professor propriamente dito, né? Mas... essa busca, né? Isso aí vem talvez aí do paralelo ser professor, como a gente estava falando há poucos instantes aqui, né? De você ir buscar, né? Esse fato de querer sempre estar aprendendo, né? Isso é importantíssimo. Então foi isso, essa construção
através desses festivais de músicas, no assistir dos colegas, dos amigos, tocando, aprendendo juntos. Enfim, foi isso. Aí você começou a tocar na noite, assim. Eu lembro, primeira vez que eu lhe vi, você chegando vi você com o contando violão. a história com o Tito, né, naquela entrevista que você fez com o Você Tito. chegando com o violão, com aquela sacola que o pessoal do Polo Petrol, com cabos, pedais, assim, e a gente não se conhecia, né? Não. Isso foi Nazaré. Conta esse momento que você começou a atuar com o Bonfim, que é esse cara que ajudou a formatar o Metáfora e os grandes festivais que vocês ganharam. Um pouquinho antes disso, foi o seguinte. Até hoje eu tenho uma amizade fantástica com o Roberto Patinho. Sim, né? Patinho. Roberto Patinho, para quem conhece aqui em Salvador, sabe que ele é um artista assim, fantástico, da noite, né? Assim como ele, amigos dele, como Cinho da Mata, etc. Enfim. E aí, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, Roberto Patinho disse assim, vamos tocar ali, num bar. Eu disse, mas Patinho, a gente nem ensaiou, tal. Vamos, rapaz. É coisa dele, né? Só que a sorte que eu conhecia o repertório dele. E aí, toda vez que ele conta essa história, da primeira vez que eu fui tocar com ele, eu nervoso, menino, né? Com um copo de laranja na mão, ele armando o som, né? Aí ele levanta, bate a cabeça no copo, derrama o suco na cabeça dele, no som do violão, tá? Foi uma loucura. Até hoje, se ele for contar uma história, ele vai contar isso, né? Então foi Patinho que me colocou assim na noite pela primeira vez. Imagine você ir para um palco tendo aquela inocência, tanto musical quanto como pessoa. Primeira vez na vida, digamos assim, que eu fui para a noite, né? Nesse sentido de varar a noite tocando, etc. E sem saber o repertório, que música ele ia tocar. Eu ficava atrás do palco, ele puxava a música, eu já sabia, né? E graças a Deus eu sabia o repertório dele, mas deu tudo certo. Então foi a partir disso aí. E nesse período ele estudava no Anísio Teixeira. Então eu já via ele juntamente com outros colegas, o Nau, o próprio Bonfim, né? Que tinha um grupo chamado Estrada de Ferro. Era um grupo que fazia arte, não só música, mas fazia parte de teatro também e tal, e eu sempre admirava, né, o grupo e tal. E hoje, por incrível que pareça, eu faço parte de um grupo de WhatsApp chamado Estrada de Ferro, que reuniu justamente esses componentes desse período. E foi realmente aí que eu iniciei o processo, com 16, 17 anos de idade. E a partir daí, fomos tocando na noite, eu passei mais de 20 anos tocando na noite, quinta, sexta, sábado, domingo, né? E nesse tempo, quando foi que você começou a fazer dupla com o Bonfim? Então, aí Patinho ganhou o rumo, né, digamos assim, musicalmente. Foi um período que ele foi tocar, inclusive, com o Geraldo Azevedo. Ele chegou a tocar com o Geraldo Azevedo, viajar e tal. E aí fiquei com Patinho, ou com o Bonfim, né, nesse local que a gente tocava, lá em Piatã, Placafort. E a partir daí ficamos fazendo, digamos assim, duplas, né? Eu tocava voz algumas e violão. canções, voz e violão e tal. Às vezes tinha um colega, um amigo fazendo uma percussão. Mas foi, assim, digamos assim, um namoro que deu certo do ponto de vista artístico. E Bonfim, você conhece, ele canta muito. Só que Bonfim sempre disse assim, poxa, Beto, eu nunca queria isso para minha vida, né? Ele nunca se reconheceu como cantor, nem como artista. Apesar de cantar muito, né? E eu seria, digamos assim, talvez não insano, mas eu afirmo que é uma das vozes mais bonitas do Brasil. Eu nunca vi Bonfim desafinando. E ele se chateava comigo, porque a gente tinha um repertório de mais de 500 canções. E às vezes, o fato, né, Bill, da gente ter preguiça de tirar a canção no tom da pessoa. Por exemplo, uma música que Zizi Posse cantava, né? Eu tirava no tom de Zizi Posse. Eu tocava no tom dele, um tom de mulher. E ele não estava nem aí. Ele chegava nas notas sem desafinar tal. Eu nunca vi Bonfim desafinando, né? Mas tinha dias que ele fala, poxa, Beto, baixa o tom aí e tal. E outra coisa era que quando ele não sabia um pouco a letra, ele tinha um caderninho,
né? Minha irmã até deu de presente um caderno para ele. Sueli. E aí eu puxava a canção, porque mais de 500 canções, eu puxava a canção, ele não sabia aquela letra, ele pegava o caderno, jogava no fundo do palco lá e saía procurando a letra e tal, enfim. Mas foram 20 anos com o Bonfim tocando na noite. Foi nesse dia, talvez, que você veio a nos conhecer, digamos assim, lá em Nazaré. Ele estava fazendo curso técnico que rendeu a ele a entrada na antiga Copene, que hoje é Braskem, e até hoje ele está lá bem, digamos assim, né, profissionalmente. Se desenvolveu também. Exatamente. E nesse dia que eu vi você contando a história com o Tito, lá no YouTube também, eu comecei a cantar naquele dia, esperando o Bonfim chegar aqui. A escola dele era ali pertinho. Sim. Era o tempo dele terminar a aula dele e ir para lá continuar. Mas quem cantava mesmo, obviamente, era o Bonfim. Bonfim, imagina, cantor fantástico. Mas aí, ao mesmo tempo em que vocês começaram a fazer isso de maneira sistemática, atuar na noite, tocando voz e violão, ele já tinha uma profissão definida, estava indo para a coisa da segurança do trabalho, não é isso? Na área dele? Isso. E você também continuou esse processo estudantil, porque você falou uma coisa que eu queria recuperar quando você falou do Anísio Teixeira, que é algo que a gente sentia também na escola técnica, e de alguma forma, eu não sei se Salvador hoje tem isso, mas existia um movimento estudantil que estava muito ligado a essa coisa do violeiro, né? Dessa coisa de uma... talvez militância não seja a palavra, mas vai lá. Mas existia um mongoel ali, né? Que era coisa dos estudantes que tocavam violão e tal. Tinha isso, né? Junto com os festivais, como você falou, de música. Sim. Então... E não só pela música, mas pela arte como um todo. Pela arte como um todo. E aí você, por exemplo, Lina foi em dança, né? Sim, sim. E teve toda a trajetória dela. E ela também estava ligada ali. E Tennyson também, né? Tennyson foi da escola técnica. Escola técnica, né? Exato. E foi, inclusive, quando o Tennyson estava saindo, a gente estava chegando na escola técnica. E então, foi quase meu vizinho, né? Ele morava no IAPI. Existia uma coisa acontecendo ali que passava pelo movimento estudantil também. Sim. Um estilo de vida, uma forma de ver o mundo, né? E aí eu quero reparar isso. Ao mesmo tempo que você estava tocando com o Bonfim ao longo desses anos, você também foi avançando na carreira acadêmica. Você foi estudando. Conte aí, o que você estudou? Então... Pelo que milhares de alunos de Salvador conhecem e amam você, o professor Beto? Fala aí dessa parte. Pois é. Aí voltando um pouco antes da adolescência, criança, Sim. né? Eu sempre quis ser cientista. Que cientista, biólogo, geólogo, químico, físico, matemático, não sabia, mas queria ser cientista. Tem de fazer aquelas experiências com animais, né? Fazer extração de clorofila, de folhas com álcool, enfim, aquelas loucuras, né? Que só crianças fazem, né? Mas aí, quando eu tive, sempre estudando em colégio público, né? Mas foi um período fantástico, né? De ensino, tanto no ICEA quanto na Anísio Teixeira, Escola Parque, enfim. Mas eu tive uma oportunidade de fazer o segundo grau numa escola particular. Eu ganhei uma bolsa no Thérèse de Lisieux, antiga Thérèse de Lisieux, e a minha função era só passar nas disciplinas, né? E aí eu tinha uma bolsa integral, né? Não pagava nada? Não pagava nada. A minha função era estudar. E quando eu tive uma aula com um professor, que até hoje ele atua, um professor famoso de cursinho, né? Na área de química, o professor... vou lembrar, viu? O velhinho aqui tá esquecido, mas eu vou lembrar. Eu disse assim, é essa ciência que eu quero, que era química, tá? E aí, eu tenho uma colega até hoje, né, que estudamos juntos, inclusive ela fez química juntamente comigo, vestibular, né? Só que ela disse assim, poxa, não é esse... Eu fiz, passei, ela dizendo, né? Mas não é isso que eu quero, ela saiu, né? Mas eu continuei estudando química. Você passou na UFBA? Química, na UFBA. E me descobri, né? Apesar da música estar sendo paralela nesse mesmo período, eu sempre imaginei assim, poxa, é tão difícil viver da arte, ainda mais nesse país, mesmo com aquela mentalidade ainda, entre aspas, infantil, adolescente, mas sabia dizer que
viver da música era complicado, é complicado e era complicado. E eu sempre quis ter essa profissão, né? E foi realmente me descobrindo e, de fato, afirmando que era ser químico. Eu fiz bacharelado, eu tinha a oportunidade de fazer licenciatura, por algum motivo não fiz, porque fiz várias iniciações científicas, entrei logo no mestrado, depois que eu me formei, depois comecei a fazer o doutorado, enfim. Mas eu fiz química. E você graduou em química? Em química. E aí depois você prosseguiu? Então, como eu falei, eu fiz mestrado, tive a oportunidade de dar continuidade ao tema do meu mestrado no doutorado, só que eu não consegui terminar o doutorado. Certo. Né? Assim, brevemente falando sobre isso, foi o seguinte, eu dei continuidade ao tema do mestrado, só que a minha orientadora disse assim, poxa, a gente não tem know-how para a gente continuar a fazer isso aqui. Aí mudei o tema. Eu passei 1 ano estudando no doutorado, me qualifiquei, porque tem essa etapa no doutorado de você se qualificar. Mudei de tema. Aí comecei a estudar mais 1 ano. O grupo que eu trabalhava lá, o LAQUAM, que é o Laboratório de Química Analítica Ambiental, estava dentro de um projeto chamado LBA, um projeto mundial, que envolvia a NASA, a Comunidade Europeia, USP e UFBA, o laboratório da gente lá. E era mais ou menos o seguinte, estamos vivendo agora um problema sério de ratificação da questão do aquecimento global, né? E um dos grandes vilões do aquecimento global é o gás CO2, que é o gás carbônico. O grande vilão porque ele está em grande quantidade em relação aos outros gases de efeito estufa. E aí, nesse período, não se sabia para onde, porque o equilíbrio, né, de emissão de CO2 e absorção de CO2 pelos vegetais, pelos oceanos, etc., a conta não fechava. Ele chamava de poço de carbono. Para onde estava indo esse carbono, ninguém sabia. Então, esse projeto chamado LBA, que envolveu essas instituições que eu falei, tinha uma desconfiança de ser a floresta amazônica, de ser o poço de carbono. Aí, no meu segundo tema do doutorado, envolvia isso. Eu tinha que ir para a floresta amazônica, fazer umas pesquisas lá, tal. Passei mais 1 ano estudando, tal, e aí chegou à conclusão que o projeto não tinha dinheiro para me enviar para lá. Aí o meu tema mudou de novo. Eu fui já para o terceiro tema. E o terceiro tema envolvia o seguinte, dar continuidade a um projeto de uma professora nossa, né, que hoje é minha amiga, já foi diretora do Instituto de Química, a professora Maria de Lourdes, que ela fez o doutorado dela fazendo medidas de metanol e etanol na atmosfera. Só que ela utilizava um equipamento específico, tá? E aí o meu doutorado era mais ou menos semelhante ao dela, só que eu usaria um outro equipamento para quantificar o metanol e o etanol. Tá? Sim. Aí teve o dinheiro e eu fui para a Amazônia. Eu já tinha abandonado aquele outro projeto, eu fui para a Amazônia ajudar os outros projetos de doutorados e mestrados. Você foi para onde lá, cara? Eu fiquei em Balbina, que é mais ou menos 250 quilômetros de Manaus. No meio do mato mesmo? Meio do mato. Você ficou quanto tempo lá, velho? Eu fiquei 1 mês a quase 2 meses. Uma parte da equipe ficou dentro da floresta mesmo. Os alemães, eles montaram uma torre e esse amigo, ele fez medidas ao nível do solo, a 25 metros e a 50 metros de altura. Sim. A minha parte ficou dentro desta, digamos assim, área desmatada que foi Balbina, que é um grande lago. Segundo os especialistas, Balbina é um lago artificial que, por ser planície na Amazônia, né, praticamente ser planície, houve uma inundação muito grande de área florestada, né? Enfim, então o objetivo que ficou da minha parte era fazer as medidas da atmosfera, tá, em um ambiente desmatado e próximo a um leito d'água. E esse outro colega ficou dentro da floresta. No fim de tudo isso, realmente o projeto LBA descobriu que realmente a floresta amazônica
é o poço de carbono, ou seja, a floresta amazônica, resumindo, ela está absorvendo muito CO2, ou seja, ela cresce muito rápido. Para os biólogos e os engenheiros florestais, os botânicos, classificam a floresta amazônica como uma floresta madura. O que significa isso? É que ela absorveria, digamos assim, pouco CO2 da atmosfera para o processo da fotossíntese, e ela não cresceria tão rapidamente. Mas, por esse projeto, descobriu-se que o pessoal que desmata a floresta não me ouçam, né? Mas ela cresce muito rápido, por ser o poço de carbono, né? Ou seja, ela absorve muito CO2 da atmosfera. Então, esse equilíbrio é muito importante. Agora, voltando lá ao tema do meu doutorado, eu já estava em outro tema, né? Que foi quando, então, eu tive a oportunidade de já estar lecionando, né? Para universitários. E aí eu tive uma oportunidade interna na instituição de montar um curso de engenharia ambiental. E aí coordenei o curso. Do zero. E aí coordenei o curso. Ou seja, a parte profissional atrapalhou um pouco o terceiro tema do doutorado. Já estava no terceiro ano. Aí, em comum acordo com a orientadora, eu desisti. Não defendi o doutorado. Embora eu já me considere doutor, né? Por passar por 3 temas, né? Mas, assim, na praxe mesmo, não... Você não concluiu o doutorado? Não. Então, minha vida, minha trajetória acadêmica é assim, né? A graduação, as iniciações científicas, o mestrado e a ajuda, né, de praticamente todos os trabalhos de mestrado e doutorado do grupo, que a gente foi para São Paulo, foi para Alagoinhas, Recôncavo, enfim. É capaz de eu saber um pouquinho de cada trabalho, de cada amigo. E isso é importante para mim em sala de aula, porque eu cito eles. Cito esses trabalhos, cito os pesquisadores que fizeram esse trabalho. Então, por esse lado, é fantástico. E de lá para cá você já tem o quê? 20 e poucos anos ensinando? No ensino superior, 21 anos. Faz um cálculo aí de quantos alunos aí já? Porque você é um professor querido, além de ser uma pessoa querida, que as pessoas que não estão te vendo, não te conhecem, vão passar a conhecer melhor a partir disso. Mas quem conhece a classe artística toda, tem assim, essa coisa que... Pô, o Roberto é um cara 100% e tal. De aluno aí, você faz um cálculo, quantos alunos tiveram esse privilégio de estudar com você? Poxa, eu não saberia... Não dá nem para saber. Não dá, porque o que eu estava até conversando nos bastidores contigo, de uma reunião que nós participamos, de ser muito legal de ter já professores atuando que foram meus alunos. Né? E eu passei um período também como professor substituto no Instituto de Química da UFBA, ensinava para os meninos das engenharias, e por 2 vezes, numa carga horária de 20 horas e depois uma carga horária maior, de 40 horas. E um desses alunos meus chegou na instituição que eu trabalho e já foi coordenador do curso de engenharia elétrica. Isso é muito gratificante. E nessa reunião, quando eu comecei a falar sobre o assunto, 2 professores falaram assim: poxa, Roberto já foi meu professor. Isso, então, é tão significante, tão importante, né? Agora, quantificar, de fato... É difícil, né? É difícil. E, de vez em quando, também, quando eu dou aula na pós-graduação, eu tenho vários ex-alunos de diversos cursos, né? Isso também é muito gratificante. É bacana. Pois é. Mas aí, ao mesmo tempo que você fez tudo isso aí, né? Que você contou, viagem, 3 tentativas de temas diferentes no doutorado. Ao mesmo tempo, você estava produzindo música como compositor. Ah, não para. E já desde cedo, você, com o Bonfim, você começou a participar de festivais de música e vocês foram vencedores de alguns deles. Sim. Conte aí um pouquinho disso. Então, vou para um pouquinho antes. Porque você veio contando a história acadêmica até hoje, né? Agora vamos voltar um pouquinho para... Voltando aí para o Teresa de Lisieux, a escola que eu estudei, né, com essa bolsa. Pode dizer o ano aqui? Pode, né? Pode. Em 85, eu participei de um festival com uma canção minha chamada Amor Verde, que você conhece, e ela se sagrou campeã, né? Então foi, digamos assim, a primeira vitória em festivais, ainda sem Bonfim, né? Sem conhecer Bonfim. Sim. E conseguimos, eu falo conseguimos porque não é só eu, né? Nesse período tinha até um guitarrista
que tocou com o Missinho também. Sim, velho Missinho. Que tocou comigo nessa canção, porque tinha uma banda base. Se eu disser para você que Márcia Freire cantou uma canção minha nesse festival, antes mesmo dela entrar no Cheiro de Amor. No Cheiro de Amor. Olha que legal isso. Fantástica, ela é uma luz assim fantástica. E a música que ela cantou, não fomos adiante, mas essa canção, Amor Verde, que uma outra amiga vencedora. Foi a vencedora. E acabamos gravando depois, né? Sim. No disco Lambi Lambi, que é outra história. Deixa eu fazer uma breve pausa para duas coisas. Que, Bill, esse ar tá frio pra porra, velho. Baixa isso, né? Baixa, não aumente, por favor, a temperatura um pouquinho aí. Me ajude, né? E aí, aproveitando esse break aí, para todo mundo que tá vendo, que porventura vai ver, deem like, comentem, que a gente pode responder aí, se quiserem perguntar qualquer coisa para o nosso Beto Márcio. E também se inscrevam no canal, né? A gente tá... um projeto também, como você falou muito bem, é um projeto que a gente está iniciando, mas a gente tem assim uma grande satisfação, Betão, porque a gente já entendeu que a gente vai ter aqui grandes momentos, né, pelos que passaram, que estão passando, como é o seu caso hoje, ou que já estão marcados, mas de vários artistas e várias pessoas de várias áreas do conhecimento que já falaram, Serginho, eu vou lá e tal. Então a gente tem muita convicção de que o que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito verdadeira, muito legal. Então, se você percebeu da mesma forma, se inscreva no canal, dê like, comente, porque o BahiaCast, com certeza, a gente faz parte do projeto a gente contar essas histórias. É legal você contar, por exemplo, que Márcia Freire cantou, né? Contar uma parte dos bastidores, né? Porque às vezes a gente conhece a história dos artistas que são mais conhecidos, mas não sabe de grandes, por exemplo, festivais ou situações ou contextos de arte que foram fundamentais para a manutenção da Bahia como ela é, né? Para esses valores, a partir desse Mongoel, como eu chamo, se projetarem para o Brasil todo. Sim, com certeza. Então você aí já começou ganhando esse festival com a música Amor Verde. Você não quer tocar um pedacinho dela, não? Posso, sim. Tá horrível? Tá, não tá, Carlos? Esse foi o primeiro festival que você ganhou com essa música. Que ano foi? 85. 85. Vai, mande aí. Eu quero me encharcar de perfume e dar um leve mergulho no seu olhar. Um desejo eu sei que vai ficar nessa noite de frio que cobre o nosso amor. Amor de um instante, um amor verde, verde, verdejante. Lembra, né? E essa música, cara, eu até hoje imagino assim, rapaz, como é que um adolescente faz uma composição dessa? Porque se você não se elogiar, ninguém vai se elogiar. Não é verdade? Eu tenho, Beto, sobre isso especificamente, a gente tinha um cara lá do Pelourinho chamado Vevéio. Sim. Aqueles caras icônicos do Pelourinho, né? Tem vários. Vevéio era aquele cara que jogava muito bem, chegou até a pensar em ser profissional de futebol e tudo. Mas era aquele cara da rua, né? Não tinha tido muita educação formal ou tinha estudado em grandes profundidades, nada. Mas ele tinha uma coisa que ele falava que era uma dose de filosofia que eu levo para a vida toda. Ele dizia assim, a gente tem que dar valor a quem dá valor a gente, né? Na verdade. Cada dia mais, né? É verdade. Fala aí. Então a gente tem que dar valor a quem dá valor a gente. Então, se você estava falando que você, adolescente, que você percebia que já era uma música que... Porque mesmo a adolescência, hoje, né? Mas naquele tempo, às vezes tem um viés a ser tomado, digamos assim, de uma multidão, né? E eu estava talvez numa contramão, né? Eu, com 10 anos de idade, adorava ouvir Secos e Molhados, eu era apaixonado. Quem não é apaixonado, né? Mas, assim, um menino de 10 anos. Pô. Sim. Né? E... Você estava ligado em coisas que a rapaziada da sua idade não estava ainda. Não estava, né? Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que alguém, não é essa a questão. Mas, assim, era um diferencial de certa forma, né?
E essa canção, quando eu fiz, não foi a minha primeira canção. Na verdade, eu não lembro até da minha primeira canção, porque eu descartei, digamos assim, não gostei dela. Mas ela foi feita para fazer um arranjo para uma outra canção, né, digamos, já conhecida, né? E, se eu não me engano, foi uma música do pessoal lá do Clube da Esquina, né? E quando eu percebi que estava tão original, que não tinha nada teoricamente parecido, plágio e tal, eu disse, poxa, por que não fazer uma canção, né? E aí eu fiz essa canção, deu certo, digamos assim, dentro da minha concepção, eu gosto dela. Mas depois dessa, você com o Bonfim, você também continuou essa história de ganhar festivais. Sim. Fale, elabore aí. Então, aí, quando você perguntou sobre o Bonfim, quando o Bonfim chegou dentro do processo histórico, e houve um festival, se eu não me engano, um festival da Faceba, que não existe mais, né? Que fica ali em Nazaré, é uma escola de ensino superior de economia. E como era um festival que a gente poderia participar, mesmo a gente não pertencendo à instituição, a gente participou. E com a música Lambe Lambe. E com isso a gente se sagrou, digamos assim, campeão, tanto com melhor letra como melhor canção, né? Que já foi em que ano? Você lembra? 99. Pronto. E aí deu a oportunidade da gente, com o dinheiro, digamos assim, do festival, do prêmio. Prêmio bom, viu? Foi um prêmio que deu a oportunidade da gente gravar o nosso primeiro álbum, né? Mas aí a gente já estava, digamos assim, dentro da concepção do surgimento da banda Metáfora, né? Porque ela surgiu de uma forma, dentro da instituição do Estudo de Química, existe uma não um Estudo de Química, mas assim, existe uma Associação Brasileira de Química, a ABQ, ao qual alguns amigos pertenciam, e vinha trazer um dos grandes congressos nacionais para aqui para a Bahia. De Química. De Química. E aí uma amiga disse assim, poxa, Beto, por que você não toca na abertura e tal? Eu falei, mas não tenho nem banda tal. E foi aí quando surgiu a oportunidade de ter a banda. Foi quando você apareceu no processo. E aí foi muito interessante. Mas antes disso mesmo, de 99, a gente ter a oportunidade de gravar esse disco. Em 92, aliás, em 90, a gente participou, não sei se você lembra, do Canta Nordeste. Sim. Não era um festival de concorrer, mas eu acho que era da TV Bahia. Acho que não existia nem TV Bahia na época, mas era da Globo, digamos assim. Que a gente tocou, inclusive, na Concha Acústica. Tinha uma banda base. Foi quando eu conheci o André Becker, que ele estava na banda base, que o André Becker depois veio fazer esse show inaugural, digamos assim, da banda Metáfora, nesse congresso, na abertura desse congresso, e também gravou o nosso primeiro álbum, né? E foi em 92 a gente ganhou o prêmio Caetano Veloso, do Teatro SESI, né? Inclusive o Tom Tavares era da comissão julgadora, a Cida Lobo também da comissão julgadora. Inclusive, recentemente eu encontrei a Cida Lobo no Instagram, né, que ela não atua mais como cantora, mas como escritora, e por um acaso mandei um direct para ela. Ela ficou assim maravilhada de ter revisto aquela história que por um dia passou na vida dela, né? Então foi em 92, o prêmio chama-se o Troféu Caetano Veloso, e Lambe Lambe também ganhou esse festival. E quem entregou o prêmio foi um dos integrantes, né, o Galvão, um dos integrantes dos nossos baianos. Temos uma foto até hoje. Vote em Galvão e ganhe seu morrão, né, aquela história. Vote em Galvão. Era o que? Isso era Perigolino Babilac, né? Era o Incoma, a banda de Pitty, né? Pitty, que já fazia um sucesso na cena do alternativo. E a gente tocou com o Incoma. E a gente acabou até regravando essa canção e muita gente achava que era nossa, né? Vote em Galvão, ó o refrão. Vote em Galvão e ganhe seu morrão. Enfim. Mas foi um período muito bacana, porque Lambe Lambe, por exemplo... Então Lambe Lambe ganhou mais de um. Mais de um. E teve outro festival também que ele sagrou campeão, mas só como melhor letra, né?
Sim. Enfim, mas para a gente chegar à formação da banda Metáfora, foi nesses festivais que deu, digamos assim, a ideia para mim, para Bonfim, de reunir pelo menos amigos, né? E foi quando o Paulo, meu irmão baixista, que já lhe conhecia, porque você tocava com Ray Amorim, né? Sim. Chegou a tocar com Ray Amorim. Ele falou, não, vamos chamar o Serginho, um menino que eu conheço e tal. E você topou esse enfrentamento, né? Quem são aqueles ali que eu vou tocar, enfim, mas... Eu lembro que no final desse show eu falei assim... Que eu era um freela, né? Foi. Você me chamou pra tocar naquele show. Uhum. Aí quando terminou eu falei assim, eu quero ficar na banda. Foi bacana isso. Que ano foi esse, Beto? Poxa, Nunes. Antes do Adão Negro, inclusive. Foi 95. Pronto. 95. Junho de 95, mais precisamente. Aí com o prêmio do Festival da Faceba, a gente gravou o álbum. O álbum. Que já tem André Becker, logo o álbum inaugural da banda. Exato. Tem o André Becker, né? Uma grande honra pra gente, né? Sim, até hoje o Dedé é fantástico. Né? Foi muito legal esse álbum. Mas aí... E os períodos de gravações foram ótimos, né? Porque é interessante, porque a gente acabou indo gravar no estúdio... ME. Na ME. Isso. Que era de Netinho. E Misael. Né? E era um galpão que tinha em Vilas do Atlântico, né? Quando Vilas era tão longe quanto Nárnia. Era longe chegar em Vilas, né? Sim. Pra quem tá vendo a gente que não sabe, é que como São Paulo, Guarulhos, né? Vilas faz parte de Lauro de Freitas, que é onde tem o aeroporto. Salvador, né? Exato. Que é onde tem o aeroporto de Salvador, né? Aquela história, pô, como assim? Fica em Lauro de Freitas, né? Uhum. Como de Guarulhos. Pô, como assim o aeroporto de São Paulo? Fica em Guarulhos. Vamos lá. E a gente gravou, e era a chegada do digital. Isso é legal, talvez, falar pra rapaziada, né? Porque era o que? A DAT que a gente gravou? O sistema? Já era a DAT. Não, a gente usou Pro Tools. Já era Pro Tools. Primeira edição do Pro Tools, ou seja... migrando definitivamente do analógico para o digital. Isso. Né? Isso. Quer dizer... E interessante que o Netinho tava montando o trio, aí chegava... Soldador, tinha que parar, né? Tinha que parar a gravação Mas foi muito legal. E né? eu nem conhecia Netinho na época, assim, pessoalmente. Não tinha tido nenhuma... Só depois no Adão, no primeiro álbum do Adão, que a gente se conheceu no Blue Studio lá no Rio com o Guto Graça Mello. Mas isso é uma outra história. Ricardo, que gravou a gente, era cunhado dele, né? Sim. Então, enfim. Mas aí... Então você vai ter que tocar na Bilambe, porque ganhou tanta coisa aí. Eita, vamos lá. Menina, apresse o passo que o galo anuncia que o dia raiou. Cuscuz de milho em banho-maria, Maria a fumaça já se arrumou pra fazer uma longa viagem àquela cidade que me ensinou. E tirar uma fotografia e mandar pra Rosinha, meu amor, te mostrar a expressão da saudade que o lambe-lambe revelou. O interessante dessa canção é que eu faço um misto, né, das lendas do folclore brasileiro, né, que eu falo de Saci Pererê, falo de Curupira, né, de Caipora. E eu acho que foi isso que, nesses festivais de canção, soou, digamos assim, pelo menos naquele momento, algo tanto quanto diferente para quem estava julgando, né? Mas eu sempre... Não sei se você vai lembrar que eu contei essa história para você há muito tempo atrás, não vai lembrar não, mas Conte aí. Eu fiz essa canção quando eu estava estudando para física. Uma das físicas do curso que eu fiz de Química, bacharelado. A gente tem várias disciplinas de física, né? Claro, óbvio. Mas estudando física, tem nada a ver uma coisa com outra, né? Aparentemente, né? Aí surgiu essa canção. Ou seja, se você for analisar o que eu estava fazendo exatamente, o que eu estava estudando, eu estava lendo, tem a ver com o que eu estava escrevendo, não, teoricamente não tem nada a ver, né? Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu estava estudando física. Não lembro se foi física moderna, física 4, falando sobre quântica, enfim. Mas foi mais ou menos nesse sentido, né, que eu fiz essa composição. É uma canção vitoriosa de vários festivais, né, Betão? Sim, É. E até legal. Hoje rende, né?
Opa, Betão, a gente tem que fazer uma pausa aqui, não Olha. só para os reclames comerciais, mas agora a hora boa, que chegou o rango aqui de Sampaio. Ô, meu amigo Sampaio, toda a equipe, mais uma vez, gratidão. O menino do 99 Food veio trazer aqui, mais uma vez, o Rasta. Como é seu nome, Rasta? É Pedro Sampaio. Pedro, pronto. Do empreendimento. Pronto. Mas eu só conhecia como Sampaio, eu não sabia o seu prenome, né? Então, chegou aqui, obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe, é sempre um prazer e, pô, esse apoio que vocês estão dando pra gente aí é importantíssimo. Chegou o rango da gente aí, Betão. Show de bola. Valeu. Valeu, obrigado, irmão. E aí a gente pode comer aqui, vai comendo e contando as histórias e tal. Mas o que eu queria recuperar dessa música ainda, essa música foi definitiva no começo da banda Metáfora e na carreira de vocês como um todo, né? Porque a classe artística que conhece o trabalho de vocês e que respeita o trabalho que vocês, né? Não só a gravação desse primeiro álbum, mas toda a história de vocês, tem ali na música de vocês uma forte identificação com a coisa de Minas, né? Tem, Com o Clube da Esquina. Como é que você avalia isso? Em que medida você... Quando, principalmente, o surgimento, o retorno, digamos assim, dos projetos, principalmente no Pelourinho, né? Aquela reabertura do Pelourinho. A reforma, né? Foi fantástica, aquela coisa linda que a gente viveu, né? Aquela noite assim efervescente, aquela energia bacana, né, daquele local. As pessoas, você sempre tocava nesse assunto. Beto, vamos fazer um repertório que agrade, né? A gente toca cover e tal, mas temos que tocar nossas canções. Foi isso que a gente sempre fez. E as pessoas, que não conheciam, ouviam a gente, achavam que a gente era mineiro. E eu disse, não, gente, a gente é da terra mesmo, de Salvador, enfim. Mas sempre teve essa ligação, talvez pelo aspecto da escolha do repertório, né, dos covers que a gente tocava, Beto Guedes, Milton, Sá e Guarabira. Embora Sá e Guarabira não são mineiros, né, mas vivenciaram, né, Sá é carioca e Guarabira é baiano. Mas teve aquela efervescência realmente da canção mineira, e o próprio Sá e Guarabira não são mineiros. E o pessoal achava que o pessoal da Metáfora... Mas eles são bem disfarçados. Sim. Porque todo mundo acredita que eles são mineiros, né? Pois é. Tem essa questão. O disfarce está bem feito. Exatamente. Mas assim, talvez o ouvir bastante, a preparação dos repertórios que a gente fazia e as nossas canções tenha, digamos assim, esta ligação mais aproximada com a música mineira. Embora, você lembra também que a gente tinha canções no repertório de bandas de Pernambuco, como a Banda de Pau e Corda, Sim, que algumas pessoas conhecem, outras não. Eu acho que o ano passado eles comemoraram 45 anos de existência, lançaram até um álbum. E eu tive a oportunidade, inclusive, de encaminhar o nosso álbum Lambe Lambe para eles, né? O Sérgio, que é o cantor principal. Mas também tinha muita referência do pessoal do Nordeste. Mas, basicamente, só para finalizar a conclusão da sua pergunta, o pessoal achava que a gente era mineiro. Pois é, porque aí você tocou numa coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente desenvolver aqui, para quem está vendo agora e para quem vai ver depois também, né? Que é o seguinte, o Brasil não conhece o Brasil. Sim, né? Sim, isso é fato. Glauber já dizia essa coisa, ao Brasil, apresentamos o Brasil, né? Então, assim, quer dizer, ontem até interessante que depois que Maiara, ela é de Vitória da Conquista, ela esteve aqui, a doutora Maiara, e ele é de lá também, né? Glauber, só que e hoje eu estava pensando sobre tudo isso, eu falei, mas Glauber é de lá também. O que é que acontece? Acho que a gente é lícito que a gente esteja tentando sempre alertar as pessoas para o fato de que o Brasil não conhece o Brasil, né? Então você falou, por exemplo, da Banda de Pau e Corda, né? Você falou de Secos e Molhados. A gente tem, por exemplo, aqui perto da gente, você falou de Galvão, um álbum que já foi considerado como um dos melhores, quiçá o melhor álbum, que é o do Novos Baianos. Isso, né? isso. E de alguma forma, essa onda que nós vivemos, essa onda fonográfica da Bahia, da novíssima música popular baiana, de alguma forma, ela, sendo uma narrativa hegemônica, não só na Bahia, mas no Brasil todo, ela acabou ofuscando uma série de artistas relevantes, não só aqui na Bahia, mas no Brasil todo.
Por exemplo, agora na pandemia eu vi... Como é o nome dele? Opa, chegou aqui uma aguinha aqui. H2O. H2O, pronto. Uhum. Obrigado, Bill. Então, eu acho que até tem a ver muito com essa reflexão para os mais jovens, com essa coisa dos números. Sim. Então as pessoas se preocupam muito com o número, né? Mas assim, você tem uma série de artistas que são extremamente relevantes para a construção do imaginário brasileiro, né? Mas que são simplesmente bypassados. Você vê, se você começar a falar de Arrigo Barnabé, se você começar a falar de Hermeto Pascoal, que inclusive são festejados, extremamente festejados lá fora. O próprio Tom Zé, né? Para dar uma referência talvez assim mais imediata da gente aqui. Artistas que são relevantes do ponto de vista mundial, né? Mas que são desconhecidos aqui. E lógico, né, os problemas estruturais brasileiros de sempre, né, que esse provincianismo, essa falta de educação formal, né, de qualidade, acabam gerando uma certa perpetuação dessa miopia, essa automiopia. Quer dizer, a gente não se enxerga, a gente não tem esses artistas no imaginário dos nossos jovens, eles não estão sendo valorizados da forma como deveriam ser valorizados. Obrigado, Bill. Valeu. Obrigado, Bill. Sampaio jogou duro. E o que leva a gente a uma reflexão interessante quando a gente... eu queria sua opinião sobre isso. Quando a gente vê a postura do mercado fonográfico aqui na Bahia em relação ao mercado fonográfico no Recife. Muita gente fala assim, mas essa coisa de você dar imposição não funciona. Porque os pernambucanos são muito mais politizados nesse sentido, de valorizar as suas... Eu fui na virada cultural do Recife e voltei deprimido. Né? Assim, a quantidade de artistas que as pessoas vão à rua para ver e ouvir aqueles artistas que não são artistas do mainstream. Mas teve Nação Zumbi no Arco Zero. Teve. Mas você passava pelas ruas e você via muitas manifestações culturais genuínas, importantíssimas do ponto de vista identitário, mas que existe uma predisposição do pernambucano médio muito maior de valorizar do que a gente aqui na Bahia. E aí eu não estou falando só da Metáfora. Eu estou falando de vários artistas que a gente conhece e que são artistas extremamente relevantes, mas que não têm chance nenhuma no mercado, no mainstream, né? E independente de não ter chance nenhuma no mainstream, artistas que não têm nem condição de viver da própria arte. Porque a gente pode dizer assim, tudo bem, tem mainstream, beleza, tá massa aí, Bel, Ivete, quem quer que seja, né? Eu não estou dizendo com isso necessariamente que esses artistas são... Não estou demonizando esses artistas, não é isso. Não, claro. Tudo bem, tem um mainstream aí, tem essa turma, certo? Beleza, todo mundo tá ganhando seu dinheiro, de jato, massa. Né? Eu sempre tive uma relação muito tranquila com isso. Mas é muito doloroso também você ver do lado de cá artistas que, como você falou, banda de pau e corda é algo que, sabe? O próprio, como eu falei, o Hermeto Pascoal, Sivuca, essa turma toda, né? Da música contemporânea, inclusive, chega a ser música contemporânea, né? Isso ainda é dos mais conhecidos, né? Exatamente, ainda são os mais conhecidos. Então, se você falar de Cátia de França, por exemplo, sim, o pessoal fica, quem é? Sim, né? sim. Enfim, mas no meu caso, eu tenho ouvido, Serginho, aliás, eu ouço sempre música a todo momento. Você tem isso mesmo. No meu aplicativo, né, que eu uso, o negócio tá bom, ampliou agora a playlist. Você pode ter, cada playlist minha, assim, no mínimo tem 1.200 canções. Então, se você coloca lá no aleatório, você vai ouvindo, enfim. E tem dos tradicionais, né, dentro do que a gente pode chamar, né, vamos trazer para a dita MPB, né, dos mais conhecidos dentro da MPB e dos mais novos também. Eu ouço pessoas novas que, se eu disser assim, você conhece fulano de tal? Não, nunca ouvi falar. Mas tem uma obra assim fantástica. O Almério, por exemplo, pernambucano. Johnny Hooker, pernambucano. E outros artistas. Uma vez eu falei com uns mineiros, né? E aí, Celso Adolfo e tal. Quem? Não sabe quem é Celso Adolfo. Enfim,
Mas não julgo essas pessoas por isso. Mas aquilo que a gente estava falando, talvez pelo fato da gente ser professor tal, também, de ter buscar. aquele prazer de ir buscar. Né? Quem é esse? Quem é esse fulano de tal? Karina Burr, por exemplo, de Pernambuco. Pois é. E quando você ouve uma referência, isso que é interessante. A gente está vendo um podcast, está vendo uma entrevista de alguém. Quando alguém fala de uma referência, não precisa ser só artística, uma referência teórica. A gente naturalmente fala assim, porra, vamos lá, vamos ver, né? Sim. Enfim. E tá tudo na nossa mão, né, Sérgio? Tá tão fácil. É. E Mas inclusive você foi um cara que, dentre muitos que eu conheço, você migrou muito fácil para isso. Essa coisa de você ter essas playlists de realmente ouvir, que eu sei que você ouve, Eu sou. é algo muito... Porque às vezes o cara entra naquela coisa blasé, assim, tipo, não, é o vinil. Nada contra o vinil. Não, claro. Inclusive o Lute teve aqui, ele coleciona vinil, eu acho massa. E é pesquisador. Eu doei mais de 1.000 LPs para a Biblioteca Pública dos Barris. Foi? Né? Aí você fala, poxa, por que você não vendeu? Isso dá uma grana danada. Realmente. Tinha discos, por exemplo, de Vito Biglione, que só veio para a plataforma digital agora, esse ano. Né? Baleia Azul e outros álbuns dele, que só veio para a plataforma digital agora. Então, assim, tinha LPs assim, raríssimos. O primeiro LP de Gilberto Gil, por exemplo, estava no meio. Mas sabe o que acontece? Essa ferramentazinha aqui chamada celular, que tem os aplicativos, pô, você anda para lá, para cá, você estuda, tá tudo ali você ouvindo com a qualidade expressiva. Não estou negando a qualidade do LP, mas o LP você precisa de um equipamento específico. Tem que estar num lugar. Tem que ter Não dá para botar o LP dentro do carro, né? Não dá. Uma outra coisa assim, fazendo um comparativo, o fato da gente poder tocar esse instrumento aqui chamado violão. Você vai na ilha, você vai em qualquer lugar, você carrega o violão. O piano toca. não dá, né? O piano você não leva. Imagine Verdade. aquela frustração que você tem, aquele tesão, aquela vontade de você estar tocando o instrumento e você não pode carregar um piano de caudas para... Então tem mais ou menos esse sentido. Então, essa possibilidade de você buscar o novo, né? O antigo também, eu gosto de muita coisa antiga, eu gosto. Mas se um jovem que, até minhas filhas, meu pai só ouve a MPB tradicional. Não. Eu falo de alguns compositores, alguns artistas novos que, sabe, não sabe nem quem são. Mas é legal você falar sobre isso. Eu tenho esse amigo que é consultor de audiodescrição, Manuel Negrais, de Curitiba. Profundo conhecedor de música brasileira. Ele até fala assim, quando você faz alguma referência de fora da música, ele não, é que eu não sei nada, só sei de música brasileira. E aí ele comentando que nas festas de família uma sobrinha fala assim, mas você só ouve música velha, né? E isso pra mim é um atestado realmente de desconhecimento total. A pessoa, pô, criança pode ter 3 anos de idade e gostar de bar. Bar é velho pra porra. Pois é. Entendeu? Essa Concepção. 20 anos é velho, sei lá, 80 anos é velho, é coisa da... Não, vamos botar. É a ignorância, na verdade, né? Sabe, a ignorância de si mesmo, a ignorância do mundo, a ignorância do país, Do com a riqueza buscar, que do tem. pesquisar, né? E aquela história, né? O professor fala assim, professor, mas gosto não se discute. Aí ele fala, mas se depura. Sim. Então tudo bem, você não tem obrigação de conhecer nada. E você... Mas gosto se depura, pô. Né? Então, não quer dizer que a pessoa tem essa relação porque a música tem 20 anos é velha, porque isso não existe, a obra é velha, não existe. Né? E também não quer dizer que por eu ou você gostar dessas canções, né, não significa que eu e você estamos certos, que as outras canções são ruins. Não, não são ruins. Eu só não gosto. Aí eu lembro de Marcelo Nova, né? Lute até fala disso assim, não é porque eu não gosto de axé, é porque eu não gosto de axé. Nem isso, né? O cara fala assim, não, olha, não, é ruim mesmo, não, é ruim. O que é bom é o que eu gosto mesmo. Tem coisas que são... Sabe, se alguém conversar comigo e achar, nesse sentido, que eu gosto da MPB... Sabe o que eu gosto, por exemplo? Que se você disser assim, que estranho você gostar disso. Guitarrada do Pará. Eu adoro aquelas Mas guitarradas. parece que está tendo, inclusive, um certo
movimento de valorização disso. Adoro guitarrada. Eu tenho ouvido a Educadora, né, atualmente. E tenho percebido muito isso. E vejo como isso se aproxima da coisa do Bahia Bass também, em alguma medida. Parece que aí, isso é bom, que as novas gerações estão começando a olhar para esse Brasil profundo, né? Que eu sempre falo. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos, acho que bons ouvidos, inclusive. Muito acontece, estendendo essa questão do gosto musical ou não, ou de buscar, ou de descobrir novos, prevalece muito, inclusive, com a questão do preconceito. Geral, eu falo preconceito, não só musical, preconceito... Geral. De pessoas, de raça, xenofobia. Porque veio do Pará. O que é que tem o Pará? Melhor do que a gente? É diferente? É pior? Sabe? Então, tem muito fato assim, porque nordestino é do interior, essa música é do interior do norte. Não, é uma música boa, pronto, basta. Tá? Porque aí vem alguns músicos dizendo, uma música que só tem 3 notas. E daí? Isso aqui. Lembra isso aqui? O trem do interior traz consigo o amor, a trilha que faz o segredo dormente, a estrada de ferro é o caminho. Só tem 3 notas. Então você imagina assim, pela robustez musical, harmônica, pela complexidade, não quer dizer nada, né? Mas assim, eu acho que falta essa questão da busca de fato, né? Não de chegar assim fácil ao seu ouvido, né? De você buscar, pesquisar. Todo mundo está falando muito bem, graças a Deus, falando muito bem de Josiara. É fantástica a Josiara. E é uma menina do interior, né? E toca muito bem. Canta no jeitinho dela lá, bem característico, né? Interiorano, tal, nordestino. E é fantástico. Então, assim, o viés de como a música chega para você é que não pode ter esse preconceito. Pode ser o que for, samba de roda, samba, pagode, chorinho, o que seja. Às vezes tem muitos bons, né? Outros não. Dentro da própria MPB. Aliás, eu vou longe, só para a gente finalizar essa questão. Fica à vontade, a gente tem tempo. tempo. Música minha que eu não gosto. Eu faço e largo lá, não gosto. Era para assim, eu adorar as coisas que eu faço e dizer que são boas. Não, não são. Não presta, não gosto. Né? Enfim. Mas aí... Se resume a isso. Né, você faz aquela peneira e também você vai cantar algo que você não está se enxergando, não rola, né? Que é um processo muito individual, muito subjetivo, né? Com certeza. Muito particular de cada um. Mas é isso. E aí, Bill? Rapaziada, vocês estiverem vendo, ou que vocês podem se inscrever no canal, vocês podem dar like, vocês podem comentar também, trazer alguma... também dá um salve mais uma vez para Sampaio Sabores. Tá aqui o rango super... Hambúrguer de camarão. Hambúrguer de camarão, muito bom. Quer provar, Beto? Vou, daqui a pouco. Vamos lá. E a Carpon também, hoje eu voltei esse visu do Carpon. Carpon, né? Gostei pra caramba. Tá fazendo o maior sucesso quando eu passo, a rapaziada gosta. É isso aí. Vamos Show que de vamos. bola. É isso. Deixa eu só pegar o nome do rapaz aqui. Pergunta de Walter Pinto Cerqueira. É o nosso amigo. Pinto Cerqueira. Oi? Microfone. Walter Pinto Cerqueira tá perguntando. De onde vem a inspiração para tantas composições fantásticas? Pra mim... Não. Pra você. pra falar isso. De onde vem a inspiração para tantas canções fantásticas? É só fazer uma ressalva do Dr. Walter, o biólogo. Sim. Ele assistiu o nosso segundo show, Serginho, na UFBA também, que o palco foi para a Sociedade Brasileira de Pesquisa, né? A SBPC. Onde foi o de show? Ciência. Foi em frente em frente ao Instituto de Biologia, lá na UFBA. E ele, como biólogo, aluno, né, na época, ele se declara como se fosse o primeiro fã da metáfora. E até hoje a gente trata
A nossa amizade assim fantástica. Walter é uma pessoa fantástica, né? E respondendo ao Walter sobre essa questão da inspiração, eu acho que talvez, Walter, seja a sensibilidade no sentido do olhar, né? Por exemplo, em que sentido? Eu sou melhor do que ninguém? Não. Mas às vezes eu estou olhando para uma coisa diferentemente do que você está olhando, do que você está percebendo. Isso acontece muito com fotografia também. Todo mundo está enxergando, digamos assim, esse microfone, mas você olha por ângulos diferentes, ou usando luzes diferentes, ou mesmo em instantes diferentes. Cabas pode responder muito bem sobre isso. Você registra aquele momento, que uma fotografia também é uma poesia, né? De forma que a pessoa se... Mas eu também estava olhando aquilo e não vi da forma que você viu. Então, às vezes, no caso da composição, tem essa situação, um falar de uma palavra, que você sempre disse assim para mim, como é que você consegue colocar essa palavra aí? Mas tem essa questão, às vezes, pelo olhar, né? É olhar metafórico, né? Para certas palavras. E, às vezes, eu sempre digo assim, não sou eu que faço. Deve ter alguém que me auxilie. Você acha que é meio uma psicografia, assim? Eu acho. Eu, por um tempo, ainda com a adolescência, eu cheguei, inclusive, a frequentar um centro espírita de um vizinho, né? Eu não seguia, digamos assim, para frente, né? Não estudei sobre o espiritismo, enfim, mas gostava daquela ambiência, daquela energia boa. Mas o pai desse amigo, que regia o processo, né, da sessão espírita, ele dizia que se eu desenvolvesse minha habilidade espiritual, eu psicografava. Então, talvez eu pense nesse Sim, sentido. Entendi. Respondendo ao Walter sobre essa questão, talvez tenha esse lado espiritual, talvez tenha o olhar diferenciado também. Enfim. Outra pergunta. Nilson Aquino Oficial. Nilson Aquino Oficial. Pergunta, meu amigo Márcio, você tem ideia de quantas músicas você tem, inclusive as parcerias? É bom que já vai... Se você tem ideia de quantas composições você tem, inclusive as parcerias, é bom que já abre esse capítulo das parcerias, que é importante. A gente queria falar sobre isso. Nilson Aquino, eu o conheci através do Bira Paim. Não sei se você lembra do Bira Paim. Chegamos até a tocar uma canção dele. É uma pessoa de luz, o Nilson Aquino é uma pessoa de luz fantástica. Ele é um músico também. Ele tem algumas composições que ele ganhou alguns festivais, né? E está até agora concorrendo a um deles. E acabamos até fazendo uma canção junto. Eu mandei uma letra para ele e aí ele fez uma música assim lindíssima, né? E respondendo a pergunta do Nilson Aquino, eu não tenho ideia de quantas canções, mas assim, ultimamente, com as novas parcerias, a Caru, eu tenho pelo menos umas 50 canções feitas. E até hoje ela me cobra algumas canções, mas enfim. Com o Serginho, eu não lembro quantas nós temos, mas pelo menos umas 20. É mesmo isso tudo? E com Nila Branco, acho que estamos chegando com 20 canções mais ou menos também. Fala um pouquinho dela aí. Da Nila? Pois é, Nila Branco, eu sou fã da artista Nila Branco, né? E essa possibilidade que a internet tem trazido, né, de aproximações mesmo que virtuais, isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, a gente está aqui exatamente e alguém lá de Portugal ou de qualquer outro lugar pode assistir a gente. Isso realmente é fantástico. E no caso da Nila, tem uma canção que do Júlio Fonti, eu não conheço, mas é uma canção linda que eu conheci com ela. O trabalho dela através dessa canção, eu disse, poxa, que voz é essa? Que mulher é essa? Mas enfim. Aí fui conhecer a obra da Nila Branco e descobri que ela é mineira, ela é de Abaeté. Olá, só que foi morar... De novo, hein? Essa coisa de Minas. Foi morar em Goiânia há um tempo e vive na ponte, né? Goiânia, São Paulo. Enfim, ela está fazendo um show agora, Virada de São Paulo, que foi gravado e deve ir ao ar aí ainda esse mês, pelo YouTube também. Ela até filmou, né? Ela não, alguém filmou ela no show, tal, fantástico.
Mas voltando a falar sobre ela, eu não a conheço pessoalmente ainda. Quando foi ano passado, em março, eu estava ajudando ela a vir para cá, né, para Salvador fazer um show, aí veio a pandemia, aí foi cancelado. E com Nila foi assim, consegui mandar um e-mail para ela, tá? Mandando algumas canções e tal. Aí mandei uma canção. Posso tocar aqui? Ela é minha. Claro, pode tocar. Deve. E aí já convidei ela para gravar. E ela já aceitou. Tal. Depois que a gente for gravar a nossa canção, vou gravar. Ficou assim, ó. Só afinar aqui rapidinho. Eu mandei pra ela aqui. Toda vez que abre esse romance para ler, as palavras se organizam numa frase de amor. Todas as letras que flutuam no papel querem me falar sobre nós dois. Sonho, vivo um sonho e sonho com você. Todas as letras que flutuam pelo ar fazem rituais com poesias especiais. Tudo o que sinto o tempo cuida para ser. Felicidade é bom viver. Sonho, vivo um sonho e sonho com você. Aí mandei essa canção para ela, ela estava fazendo uma seleção, né? Normalmente a gente manda algumas canções para alguns artistas nesse sentido, né? Se fizer parte do que eles estão pensando no momento, enfim, se vão gravar é outra história, né? Aí mandei um e-mail para ela com essa canção. Aí recebo uma resposta: Beto, eu mexi na letra da sua canção aí, a ousadia. Disse: tem algum problema? Eu disse: claro que não, até a gente comentando sobre isso, né? Para mim é uma honra, tá? Surgiu a primeira parceria. E aí mandei uma outra canção para ela. Essa ela não ia gravar no projeto dela, o anterior a esse que ela finalizou agora, o Lilith. Já falo com ele, sobre ele, né? E o anterior foi o Azul Anil. Ela gravou uma música minha chamada Vedor d'Água, né? E para mim foi assim fantástico. Então ela talvez não, ela já confessou isso para mim. A energia bateu, né? E com essa, Santo bateu, né? Pois é, então com essa primeira canção que ela deu uma mexida, né? Ela começou a mandar melodias para mim. E aí eu fazia a letra ou o contrário, ela mandava uma ideia, que ela também tem umas ideias fantásticas, né? Melódicas. E aí já estamos aí praticamente com 20 canções. E o mais legal disso, que esse último álbum que ela lançou agora, recentemente, o Lilith, tem 4 composições minhas e dela, né? E a primeira canção, Libertar, que abre o álbum, assim, está sendo bem aceita lá nas rádios lá de Goiânia, de São Paulo, tal, enfim. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a parceria da Nila, e surgiu dessa forma, né? E aí já rendeu mais de 20 canções, né? Isso, para mim, é muito interessante, principalmente nesse período da pandemia, foi que a gente compôs bastante. Uma dessas canções que não foi para o álbum dela, que é muito bonita a canção, ela inscreveu no Festival Ibero-Americano, se eu não me engano, enfim, um festival desse aí, vamos ver se vai dar algum caminho. E Nila tem uma carreira fantástica, né? Porque ela é do pop rock do início, lá do pessoal lá de Goiânia, de Brasília, que é perto, né? Inclusive ela está fazendo até uma homenagem à Legião Urbana, também está gravado, está disponível pelo YouTube, no canal dela, Daniela Branco. E ela já teve canções, inclusive, em novelas da Globo, da SBT e tal. Enfim, ela tem uma carreira sólida, né? Ela já teve música em novela, né? Já teve música em novela e tal. E sabe aquele programa Bem Brasil que tinha lá em São Paulo? Sim. Com aquele apresentador fantástico, que não lembro o nome dele. Ela já teve lá no programa, assim,
uma massa imensa assim assistindo Nila e tal. Nila tem seus fãs e seus seguidores. Legal. Então, para isso, para mim, de um fã, virei parceiro, e parceiro assim de confiança, né? Porque ela disse que me mandou até um WhatsApp essa semana dizendo que tem mais música para mandar para mim para finalizar. Pois é. E fala da sua relação também com o Cleiton. Porque todos nós somos fãs deles, né? Pois é. Eu por exemplo, eu lavo o prato ouvindo, assim, faço qualquer coisa em casa, ouvindo e me emocionando, né? É verdade. Com o Cleiton e Cleide. Esses irmãos, parte da nossa geração, né? Pois esses irmãos que têm tanto sucesso, né? Das canções assim verdadeiras, né? Parece que eles já receberam o título de embaixadores da música gaúcha, né? Sim. Mas eles moram no Rio há muito tempo. Eles começaram com o grupo Almôndegas, aí foram para o Rio de Janeiro e ficaram por lá, né? E como é que surgiu? Também através de e-mails, né? Eu mandei algumas composições, algumas coisas, tá? Enfim. Porém, isso foi estreitando. E aí, uma vez, eles estiveram aqui em Salvador, a gente saiu para almoçar, né? E a esposa dele, a Luduc, ela estava se aposentando, né? E ela trabalha também com essa parte de produção, mas mais teatral. Tanto é que a filha deles, a Karina, né? Ramil, trabalha na Globo, faz parte do cast da Portas dos Fundos, né? Que tem esses artistas que faz Porta dos Fundos, né? Enfim, ela faz parte do grupo de atores de lá, enfim. Então a Luduc, a esposa do Cleiton, estava se aposentando e estava querendo investir, começar a trabalhar mais sobre produção. E lá, a gente almoçando, Cleiton falou assim: Beto, a Lu quer produzir a metáfora. Aí eu falei, poxa, vamos fazer o seguinte. Eu estava já compondo com o Caru estava uma menina nova, tal. Eu falei assim, não seria melhor produzir Caru, né? Uma menina nova, tal, enfim. E ela falou, tá, tudo bem. Aí vai. Chegamos num processo em que Caru vai para o Rio de Janeiro, em 2016, e aí eu fiquei acompanhando o Caru, fazendo alguns shows lá no Rio de Janeiro, e fiquei na casa do Cleiton. E, obviamente, ficando lá 2 meses... Só a experiência, né? Só as histórias que ele conta, até sobre as composições, assim, fantástico, né? Fizemos muitos shows por lá. E lá ele disse assim, Beto, eu vou mandar uma melodia para você colocar uma letra, tal. Isso em 2016. Quando foi o ano passado, exatamente, eu estava em Jacuípe, a votação do dia 15 de novembro, tínhamos que vir para Salvador para votar. Aí na quarta-feira, né, ele manda um WhatsApp para mim, Beto, tome aí a melodia que eu mandei para você letrar. Eu disse, como assim? A responsabilidade, né? Aí fui pensando o que fazer. Como é que os letristas, Cleiton e Cleide, que nós somos fãs há muitos anos, né? E tem letras assim fantásticas. O que é que eu vou escrever? Que história eu vou escrever? Metaforicamente ou diretamente, romântico ou não, enfim. Aí fui rabiscando, quando foi no sábado, dia 14, lá em Jacuípe, eu fiz a letra, terminei e mandei para ele. Ele adorou. Não tirou uma palavra. E aí se empolgou tanto que fez uma gravação que eu até mostrei para você. É linda aquela gravação. Aquela gravação ficou linda, lá no estúdio que ele tem em casa, e já estava todo empolgado, dizendo que ia mandar para vários artistas, tal. E Cleiton é muito notúrnico, né? Ele dorme tarde, acorda tarde. Aí quando foi na terça-feira, depois da eleição, eu já estava em Salvador porque eu e minha patroa, nós tivemos infectado com coronavírus, né? Eles tiveram Covid? Tiveram o Covid. E ficamos enclausurados em casa. Mas quando deu meia-noite dessa terça-feira, ele me liga via WhatsApp de vida,
dizendo que estava todo empolgado, que estava não sei o quê, pererê, parará, parará. Ou seja, ele gostou. Ele assim, espero que Dorival Caymmi, Caetano Veloso e Gilberto Gil aprovem a nossa canção, a nossa parceria. Eu disse, pô, isso é Queria que bonito. você tocasse ela, mas antes de você tocar, lembrar a rapaziada que você pode se inscrever no canal, dar like, comentar, ative o sino também, que é pra ficar sabendo toda vez que a gente postar ou um vídeo ou um corte de vídeo. Os cortes dessa semana tão... Diga aí, cabas. Estão bombando. Toca essa música que é parceria sua com Cleiton. Eu só vou pescar aqui uma partezinha da letra que, né? Bem, aqui pode. O que há de ser e de se aprender da essência abstrata das palavras, como perceber e se inspirar da grafia poética exata. Na minha geografia estão teus relevos, relevantes, concisos, em frente ao mar. Não apresse os fatos, só apresse e o tato e o sol, o sol. Nasce o dia e a fotografia revela o bem-querer. Nasce o dia e a fotografia revela o meu prazer. Nasce o dia e a fotografia releva o bem-querer. Nasce o dia e a fotografia revela o meu prazer. Muito lindo, assim, e quando eu vi ele cantando lá naquele áudio que você mandou, eu falei assim, porra, coisa antológica, né? Você lembra da história, assim, vem junto com a voz do cara. Pois assim, é, e a gente comprova, pelo menos eu comprovei a empolgação dele, foi que ele botou a primeira voz, a terça, fez gravação de violão, de percussões, de baixo, É, legal isso, né? deu tudo certo. É. E além deles dois, de Nila, né, que sim, são referências que a gente pode, quem tá vendo a gente, pode dizer assim, mas são referências, já ouvi falar, eu conheço mais, conheço menos. Nila e Cleiton. Mas você também tem parcerias com outras pessoas também. Como eu citei, a Caru, né? Sim, Caru. Tem as canções assim, lindíssimas com Caru. E uma dessas canções tem uma parceria com o Capinã. Ah, legal. Você não quer cantar? Claro, cante um pedacinho aí. A música é muito bacana, que é assim... Você me desorganiza e mexe com os meus umbigos. Você mexeu com 2 dos meus umbigos. Você mexeu. Quando visto minha camisa, Vênus pede para despir. Quando eu visto minha camisa, Vênus pede para despir. Em meu peito dor, angústia plena de alguém preso na cruz. Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Existo em mim, logo existo. Logo sofro e nem sou Cristo. Sim, é assim um suplício seu querer. Existo em mim, logo existo. Logo sofro e nem sou Cristo. Sim, é assim um suplício seu querer, quase explícito. Não é nunca o que preciso. Você me desorganiza e mexe com os meus umbigos. Você mexeu com 2 dos meus umbigos. Você mexeu. Quando visto minha camisa, Vênus pede para despir. Quando eu visto minha camisa, Vênus pede para despir. Em meu peito dor, angústia plena de alguém preso na cruz.
Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Ai Jesus, ai. Camisa de Vênus, ó. É uma música assim que veio na minha mão. Caru disse assim: Beto, tem uma poesia aí com Capinã. E aí agora, como é que faz uma canção? Já virou Legal, história, né? É... Não, pô, referência... Umbigo de Vênus, o nome da canção. Umbigo de Vênus. Legal. Pô, é muito louco isso, né? Porque, assim, eu gosto muito dessa coisa de a gente conhecer a história da música. Né? E é legal esse tipo de formato porque a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Normalmente o artista tá no palco, tá cantando, ele nem sempre dá, né? E fica chato também, né? Separar um outro formato, exatamente. Mas é legal essa coisa da história da música. Eu gosto muito da história de uma música de Toquinho e Vinícius, que ele conta num álbum ao vivo, né? Que é a história da música O Filho Que Eu Quero Ter, né? Como ele foi fazendo a música e estava no Recife, estava na Boa Viagem, acordou com o tema, desenvolveu o tema, aí mostrou para Vinícius, aí Vinícius disse: tá, tudo bem, vai pra praia, quando você voltar de repente tem alguma coisa. E aí quando ele voltou, ele disse que Vinícius estava chorando, estava em prantos, né? É massa. Aí Vinícius começa a cantar a música para ele, e ele dizendo que Vinícius ia cantando, e ele percebendo que Vinícius tinha feito a música muito mais para ele do que para a ideia inicial da música, né? E o nome da música é O Filho Que Eu Quero Ter, é linda a música. Gil conta isso também numa história semelhante, né? Sim. No Unplugged. Unplugged. Ele conta a história de uma canção que ele fez, não lembro com quem foi, mas... Não é A Paz? A Paz? Eu lembro desse relato. Isso. E, assim, a história é fantástica. É bom. A bruxa de mentira. Esse relato também ficou bastante conhecido, né? E é interessante porque tem muita gente que gosta de ouvir essas histórias de como as músicas foram feitas e tal. Tocando nesse assunto, já que falamos no próprio Gil, o último lançamento da Metáfora foi esse single, Sim, aí. Ser, né? Que eu fiz, que surgiu da seguinte forma. Gil completou 70 anos e girou pelo país uma mostra chamada Gil 70, que inclusive teve aqui em Salvador, eu fui visitar e tal, e uma coisa que me chamou a atenção, dentre o que foi exposto, os curadores separaram as palavras mais mencionadas por Gilberto Gil em toda a sua obra. Eu olhei aquilo ali, rapaz, como é que você consegue parar, pegar toda a obra de Gilberto Gil, por exemplo, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Olha, obra por obra, e você contabilizar as palavras que mais foram repetidas na obra dele. Aí eu vi isso nessa exposição. Aí quando foi em 2013, houve o lançamento do livro Gilberto Bem Perto, né? Que ele também é um dos autores do livro, que eu já li e estou lendo agora pela segunda vez. E na página, se eu não me engano, na página 282, volta a comentar sobre essa exposição Gil 70. E as palavras foram relacionadas na ordem crescente, digamos assim, das palavras mais mencionadas por ele. E a palavra mais mencionada por ele, por Gil, na sua obra, é a palavra ser. Aí eu olhei aquelas palavras, poxa, isso dá uma poesia. Aí escrevi uma poesia usando todas as 64 palavras, sem tirar nem pôr, né? Aí deu uma poesia bonitinha e tal, eu disse, se tem uma poesia, pode virar uma canção. Aí virou uma canção, e aí lançamos em homenagem exatamente no dia do aniversário dele, esse ano, dia 26 de junho, a canção C. E aí convidamos o Carlos Barros, né? Porque a música, quando ele estava fazendo com o Tito, né, Tito Vinícius, ela já estava pronta. Aí veio a pandemia, não deu para gravar a voz principal, e aí eu e Tito chegou à conclusão, disse, poxa, por que a gente não chama Carlos Barros, né, para fazer essa canção? Porque tem tudo a ver com ele, inclusive o Carlos, ele defendeu o mestrado dele e ele falou sobre tropicalismo, né? Ele até, da sua dissertação de mestrado, ele publicou um livro fantástico falando sobre o tropicalismo. E ele mesmo confessa, dizendo que Gil é o pai dele, musical, tal, enfim.
Então houve uma congregação energética aí fantástica. Uma música que foi feita com todas as palavras mencionadas pela obra de Gil, né? Sendo lançada no dia do aniversário dele, e ter o Carlos Barros capitaneando a voz, que ficou linda. A minha única preocupação era o tom da canção, que a música já estava gravada. Aí passei para ele, para Carlos, falando, Carlos, não, tá ótimo o tom. E aí deu no que deu. Rolou, né? Rolou. Uma música assim muito bonita. Tá nas plataformas digitais. Que é um cara também que eu tenho vontade de chamar aqui, viu? Vamos deixar isso anotado, viu? Professor Carlos. Carlos Barros. Porque eu também tenho uma experiência com ele, assim, muito legal, e ele é um cara, assim, que navega nesses dois universos, parecido com você, né? Coisa da carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, com a música. E que, quando, no final das contas, quando a gente vai olhar, a gente percebe que tem muito mais exemplos disso do que a gente imagina. É verdade. Né? O próprio Gilberto Gil, até um certo tempo, tinha uma atuação, né? O Ivan Lins também, que acho que era engenheiro químico ou não? Pelo que eu li, ele fazia engenharia química, não sei se ele chegou a formar. Sim. Mas era nesse campo da engenharia química. Caetano também estudou filosofia, acho que pelo menos até o 2º ano. Foi, Caetano não finalizou, mas o Gil parece que finalizou em administração. Em ADM. Pois é. Chegou até a trabalhar, né, na GC. Na GC Eleven. E é interessante isso, acho que pra gente falar também assim, porque, lógico, tem muita gente jovem que está chegando e que almeja ter uma carreira artística em alguma medida. Perceber isso, né? Eu falo muito isso da nossa experiência para eles, né? Porque os meninos às vezes veem o artista no palco e tudo, e falam assim, poxa, tal vida é muito glamourosa e tal. E eu lembro daquela coisa de Cleiton, que eu queria que você contasse para mim, que você, daquele telefone, foi um telefonema que você contou aquela história que eles falaram que pensavam em desistir todo mês, como foi? Lembra? Não, eu acho engraçadíssimo aquilo. Ele fala que, assim, como nós, né? Iniciando e tal, mas não ele no processo do início, mas a todo momento ele pensava em largar tudo, abandonar. Tanto é que a dupla, Cleiton e Cledi, eles se separaram, né? Eles passaram pelo menos, se eu não me engano, vou chutar aqui, mas em torno de 7, 8 anos separados. Aí cada um gravaram seu material artisticamente, né? Ele foi para a França, ele foi fazer mestrado lá, né? E nessa ida para a França que ressurgiu a vontade de continuar na canção, né? Mas a ideia dele era sempre largar tudo, abandonar e tal. Quer dizer, não é uma ideia tão absurda, né? Não. Quer dizer, porque é difícil para muito mais gente do que quem olha, vê o artista no palco, né? É uma história muito mais comum. Exato. Inclusive na família deles tem o Vitor Ramil também, que eu gosto pra caramba. É fantástico. Que mora em Pelotas, né? E essa geração que você falou da filha dele... Mas a geração também já tem uns outros meninos que também já estão. O Thiago Ramil, e tem o filho do Vitor Ramil, que ganhou até um prêmio nos Estados Unidos, né? De um álbum que ele lançou. E o Thiago Ramil também é sobrinho, né? De Cleiton e Cledi e do Vitor. E da Branca Ramil. Branca é a irmã que faz a produção da dupla Cleiton e Cledi e também do Vitor Ramil. E tem a menina também que toca percussão, eu não vou lembrar o nome dela. Que ela tem aquela banda... Sim, até você comentou. Da percussão, que é muito legal o trabalho deles também. E aí eles fizeram até um trabalho recentemente... Daqui a pouco a gente lembra para não ficar... Juntando a família, né? Que eles têm um projeto chamado Família Ramil. Aí são todos no palco, né? Esses sobrinhos, os mais jovens, né? E Cleiton, Cledi, Vitor nas canções e tal. Muito bom, Beto Márcio. Você... Mas eu vou responder uma coisa que ainda não respondi. Vai lá. Que é o seguinte. Você falou da parceria Nila, Cleiton, Caru e você, né? Mas eu acho até interessante isso, porque eu sou ruim de parceria. Eu sou muito ruim de parceria. Eu tenho... Por exemplo, eu quando fui morar no meu atual endereço, tem cerca de 12 anos, eu passei a fazer tudo com o Márcio Melo durante todos os dias, o dia todo. E a gente nunca fez uma música. Então eu acabei chegando a essa conclusão de que eu sou muito ruim de parceria. Eu tento, mas você realmente... Acontece. Você é o compositor que, fora do Adão, que é a pessoa que mais tem parceria, que eu tenho parcerias. Be Free surgiu assim, né? Inclusive. E eu sei até o ano que foi, quando você morava ali na descida ali pra... Sim, antes de ter vindo pra cá, Isso. pra área do Guatemi e tal.
Foi em 2003 que a gente Foi, fez né? Be Free. Foi. Tem um Não tempo. só ela, mas como outras daquele mesmo período, Sim. né? E depois disso, E a que você vai gravar agora também? sim, você mandou essa canção. Cláudia vai cantar? A Cláudia vai cantar. Já estamos em processo, né? Hoje Paulo tá gravando baixo. Sim. Drica. Tá acontecendo nesse momento. Porque é legal, assim, porque até antes de você tocar ela, falar isso. Que é bom a gente contar a história, mas também é bom quando a gente dá uma perspectiva de, ó, isso aqui tá acontecendo agora. A gente continua produzindo, isso aqui tá acontecendo agora e tal, né? Pra não ficar uma coisa, assim, dissociada. Não, porque aconteceu lá e ficou lá, não ficou lá mesmo. Não. Não, é. É uma história que você continua fazendo nesse momento. E essa música você... Que é isso, então? Então, você mandou pra mim, Beto, Muita história, velho. termina esse negócio aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu posso modificar alguma coisa? Até pode. Aí você me mandou uma música que ficou muito parecida com Jovem Guarda, né? Aquele Roberto Carlos antigo. Que não é ruim, eu acho massa, mas bem romântica a canção. Mas eu sentia que ela teria uma outra essência, né? Por isso que eu perguntei, eu posso mexer e tal? Você me deu para eu finalizar a canção, né? Porque você iniciou e não estava finalizada. Aí eu falei, tá, tudo bem. E aí, diante de todos os lançamentos que a Metáfora fez, né? Dos 2 álbuns e os singles, inclusive esse último, C, que a gente lançou, a gente, junto com o Tito, pensou assim, poxa, vamos gravar música com Cláudia, que é a mãe do nosso baterista, Rafa. Que, até onde eu sei, ela não tem um registro, né, que esteja nas plataformas digitais. Ela pode ter outros registros, sim, mas a gente queria fazer uma homenagem para ela, né, e ela canta muito. Muito, é. Aí chamei ela adorou a ideia e tal. Eu disse, que tal a gente fazer essa música aqui de Serginho e tal? Ela mais ainda adorou, né? E a música virou tipo uma marcha rancho, né? Que ficou assim. Esse tom que eu vou tocar foi o tom que você me mandou, né? Que estava confortável para mim. A gente vai gravar em outro tom, mas... Eu não sei onde ele tira esses acordes de cabeça. Na hora que você quiser voltar e a saudade apertar, eu vou ficar aqui, tô te esperando. Me chame de louco quem quiser chamar, mas louco eu ia ficar. Sem o teu amor eu só tenho desgosto. E olha bem que eu tentei de tudo um pouco, eu passei tentando arrancar esse amor do meu peito. E olha bem que eu tentei de tudo um pouco, eu passei tentando arrancar esse amor do meu peito. Mas se você não vem, não quero ter o amor de mais ninguém. Mas se você não vem, não quero ter o amor de mais ninguém. Tá em processo. Mas eu acho interessante essa coisa da harmonia de Minas, essa coisa que é muito presente na sua música. Tem Porque, verdade, né? Né, Bill? Você que também teve a oportunidade de tocar com o Beto. Que é uma coisa assim que... Eu ficava em casa tipo assim, porra, como é que ele achou esse acorde? Não, e o engraçado é que Tito, que é Sim. nosso parceiro, que tá... Maestro Tito. Maestro, né? Que tá nessa parceria toda. Ele falou, miserável, a música tá em Ré, aí você bota um solo lá que vai pra Fá maior, que não tem nada a ver e tal. E aí eu chamei Vanessa, né? Pra fazer a clarineta, que ficou mais ou menos assim. Não quero teu amor de mais ninguém. Vamos voltar.
Aí Tito fala assim, porra, isso é Minas. É Minas, né? Mas assim, é espontâneo. Eu não tenho academia, né, harmônica, embora estudei sozinho e tal, mas eu não tenho aquela academia, né, de dizer assim, poxa, eu sei fazer isso, eu estou fazendo isso por causa do campo harmônico, não sei o quê. Não. Seria, digamos assim, muita soberba falar isso. Não. Inspiração, talvez. Mas aí é que vem aquela velha história, né? Que quando você ouve Djavan dizendo que... Ele fala assim, minha escola de acordes perfeitos foram os Beatles e Luiz Gonzaga, né? Então você tem os dois caminhos, na verdade são mandalas que levam ao mesmo lugar. Aqueles que têm muito conhecimento às vezes, né? E partem dessa perspectiva mais estudada, como o Barry Harris lá, o americano lá, sabe? Ou aqueles que de forma intuitiva, como Djavan, que ele mesmo falou que ele veio estudar depois daquela experiência com Carlos Bala, com o finado Arthur Maia, né? Que eu tive a honra de conhecer também aqui, tocando com Gilberto Gil. Fantástico. E eu fiquei animado para tirar foto com ele, mais do que com Gilberto Gil. Alguém me chamou para tirar foto com Gilberto Gil. Não que Gilberto Gil não mereça, mas foi porque Arthur Maia foi tão importante para a nossa formação como artista. E eu sabia que eu podia ver Gil em outra situação, né? Sim, claro. Mas ele não consegui tirar logo essa foto. E foi embora tão cedo, né? Mas Djavan fala isso, né? Que ele começou nessa época com Carlos Bala, com Arthur Maia, já mais recente, que ele começou a ter uma formação harmônica e tal. Mas grande parte do processo de criação dele é um processo intuitivo, né? E nos deu tanta riqueza, né? Então não existe, como você falou, não existe certo nem errado. É, verdade. É só qual o caminho que você vai seguir. Né? Djavan, eu lembro muito bem quando eu estava na noite, né? Tocando na noite. E naquele período não tinha aqueles Vigu, né? Aquelas revistinhas, né? Sim. E aí eu fui tentar tirar uma canção de Djavan, como a gente chama no linguajar popular, de ouvido. Consegui, mas eu fiquei literalmente com dor de cabeça. Rapaz, que complexidade, ainda mais eu na época que não tinha aquele estudo todo, né, de academia e tal, principalmente na parte harmônica. O quão foi complexo, mas foi um exercício fantástico, porque você tirar uma música de Djavan de ouvido... Sim. E foi escola para muita gente da noite, né? Sim. Tanto ele como o resto dos... Sim. Essa turma de Minas também, Gilberto Gil, Caetano Veloso, sem dúvida. Então, eu gosto muito dessa mistura de ouvir muita coisa, inclusive música instrumental. Adoro ouvir música instrumental por gostar, mas também somado a isso para desenvolver melodias na cabeça. Na parte de composição, isso é fantástico. Então eu ouço muito Léo Ganderman, Vitor Biglione, Spyro Gyra. Os clássicos, né? Já clássicos, né? Adoro. Muito bom, Betão. Beto, me diga uma coisa. Se as pessoas quiserem te achar, o professor Beto ou o artista Beto, elas acham como nas redes sociais? Bom... Tem o Insta? Eu não estou longe da rede, né? Quem me conhece sabe que eu estou lá, até mesmo para não morrer o nome, entre aspas, a Banda Metáfora. Eu tenho o Instagram, né? Tenho o Facebook. Mas o Instagram da banda é Banda Metáfora Oficial, né? @Banda Metáfora Oficial. E o meu, @beto.marcio. Just. Simples. E me diga uma coisa, mas você lida bem com essa coisa de, por exemplo, TikTok? Agora você está aderindo? Não. Porque o TikTok tem aquela coisa do talento. Eu falo para todo mundo, digo, faça o TikTok. Se John Mayer tem um TikTok, a gente pode fazer também, né? Para ser sincero, eu nunca tive a curiosidade de baixar o aplicativo. Realmente eu não sei o que faz o TikTok. Mas eu vejo muita coisa inteligente e... bem feita. Bem feita, e ainda dou muita risada. Tem muita coisa que são engraçadas. Mas eu não saberia se eu teria competência para fazer, né? Mas não, TikTok não tenho. Não tenho TikTok. Né? Não. Você quer fazer alguma intervenção, cabeça, Bill? O que é isso? Tem que colocar os óculos. Esse óculos de Serginho tá uma figura, né? É a foto da gente com o Arthur Maia. Eu falei aqui. Obrigado, Bill. Aqui, a gente depois vai poder mostrar fotos aqui, mas só falando pra galera, eu tô aqui, na verdade, é um São João. Sim. Né? E tá eu, Bill, Litz Berman
e mais uma galera aqui, e tá Arthur Maia, que eu chamei, pô, Arthur, quero ter uma foto com você, eu tenho essa foto. Inclusive vou ter que mande pra mim, que eu não tenho essa foto não. Valeu, obrigado. Depois, se você puder, Sim. eu acho que tá no YouTube, assistir a entrevista de Arthur Maia com o Jô Soares no programa do Jô. Eu acho que eu lembro dela. É muito boa, cara. Muito, muito boa. E além daquele ser, né, musical, ser fantástico, ele tinha umas histórias assim fantásticas. Que Sim, você acaba de rir. muito, muito engraçado. Né? Da boemia, né? Daquela brincadeira dos bastidores e tal. Betão, eu queria agradecer mesmo assim a sua sua boa vontade de vir aqui, né? Seu desprendimento, assim, eu sei que é recíproco, né? Uhum. Você teve uma satisfação genuína de ter vindo aqui, como a gente está tendo em receber você. E queria que você, para terminar, você dissesse, olhasse para aquela câmera ali, certo? E dissesse o que você desejar, o que você quiser dizer para as pessoas que seguem você ou que estão te acompanhando, que estão começando estão te conhecendo agora, de qualquer natureza, de qualquer campo do conhecimento, uma teoria, uma fórmula química ou uma mensagem, algo que Beto Márcio por Beto Márcio, ali vai, olha para aquela câmera. Olha, Nunes, eu sou talvez o único que chame ele de Nunes, né? Mas enfim, talvez o que eu poderia dizer existe um amigo meu, né? Que eu chamo ele de filósofo. Ele disse assim, poxa, a Terra é redonda. Sim, claro, a Terra é redonda, né? O que significa metaforicamente com essa questão? Uma vez você é ou está em uma situação, mas como a Terra é redonda, ela vai talvez voltar para aquele ponto. E lá na frente você esteja em outra situação. Então, o legado que talvez eu pudesse deixar é: respeite tudo, a crença do outro, o que a pessoa gosta, respeite a raça, respeite o comportamento daquela pessoa. Chega de xenofobismo, que isso é tão terrível. Você falou, o Brasil não conhece o Brasil, porque se conhecesse, respeitaria muito, né, nesse sentido. Então, assim, para finalizar, se tivesse respeito, basta. Basta. O mundo seria diferente. O Brasil, principalmente nesse momento, seria bastante diferente, né? E respeito em todos os sentidos, né? Numa vida conjugal, amizades, no ambiente de trabalho. Nós, Bill, né? Você, como professor, né? Uma vez você está como um líder, no sentido de, naquele momento, você tentar organizar a cabeça dos meninos. Não significa que você sabe tudo, não vai saber nunca. Eu aprendo muito com os alunos. E aquilo que eu estava falando para você, uma vez eu estou como professor, mas às vezes os ex-alunos viram professores também, viram colegas, parceiros, ou seja, esse fato do respeito, se você de alguma forma não tratar isso com muita seriedade, no futuro você, digamos assim, é visto ou quisto de forma completamente ruim. Isso eu não gostaria. Então eu sou o que eu sou, como você sempre sabe, e essas conquistas não fomentada de forma forçada. É o meu jeito de ser, né? Muito bom, Beto Márcio. Valeu. Assim, obrigado, viu, Bill? Obrigado, Cabas. Agradecendo aqui pela confiança no trabalho. Obrigado. Em nome de toda... Cláudia Lima está agradecendo. Claudinha tá vindo. Em breve novidades aí, né? Com certeza. Então, Betão, em nome de toda a equipe do BahiaCast, eu lhe agradeço mesmo de coração. Pra gente também tem sido uma experiência muito legal, assim, a gente tá curtindo demais, né, fazer e ouvir essas histórias e aprender também, né, sobretudo um aprendizado em todos os sentidos. Então, por tudo isso... Que bom estar aqui, né? Te agradeço. E sem rasgar seda, né? Que eu falo lá, eu digo, depois falta seda. Você tá procurando a seda, rasgou a seda, não estamos rasgando seda, é falar aquilo que realmente que é verdadeiro, né? Isso aqui é importante. Obrigado por tudo. Valeu. É isso aí, rapaziada. Então esse é o BahiaCast de hoje. Amanhã a gente fecha a nossa semana com Diego Lugo.
É uma história de vida também muito legal, assim, estou muito ansioso para poder receber ele aqui. É um cara sorridente, é um cara que tem muita história para contar e tem muito a contribuir também para o BahiaCast. Então, até amanhã às 18 horas, paz e luz e vamos que vamos. Você quer fazer um último? Você tem sua marca, traga pra Ah, sim. E é isso. E se você tem a sua marca e você acha que essa visão de mundo cola com a sua marca tem uma associação benéfica com a nossa marca, que é o BahiaCast, e com as nossas histórias pessoais todas, então traga a sua marca para cá, para o BahiaCast. É isso aí. contato no nosso Instagram. A gente está no Instagram, é o BahiaCast, é fácil de achar a gente, né? Vamos nessa. Paz e luz. Valeu, rapaziada.